Olá, tudo bem? Aqui é o Gebus do blog O Grilo Pensante. Estou aqui hoje para falar com vocês, para apresentar um dos artigos do meu blog e para a gente discutir um pouco e pensar um pouco aí sobre essa nossa realidade, que é uma Matrix ou não é uma Matrix, é uma ilusão, não é uma ilusão, é a realidade de fato, né? Vamos ver um pouquinho disso aí. Bom, muitos dos meus artigos ali do blog não podem ser apresentados aqui, né? Por motivos variados, principalmente pelo conteúdo que eles contêm. Conteúdo que contém é bom. Mas enfim, então passa lá no blog, porque lá tem todos os artigos na íntegra, sem cortes, né? Dizendo tudo o que precisa ser dito, com todos os links e referências. Né? São artigos que ajudam a gente pensar, questionar a realidade, e a nossa realidade realmente tem muito que pode ser questionado. Aí na descrição do vídeo tem um link para o blog, então é fácil acessar, vai ter um link para esse artigo também. Esse artigo foi publicado no dia 31 de janeiro de 2022 e o nome é Estamos na Matrix. Você já fez a sua escolha? Embora seja uma produção de ficção científica, o filme Matrix diz muito mais sobre a nossa realidade do que pensamos saber. Na história do filme, aquilo que conhecemos como realidade não é nada senão uma projeção mental aplicada em nossas cabeças, enquanto nossos corpos estão inconscientes e mergulhados em um casulo dentro de um líquido viscoso, conectados a diversos cabos e servindo como baterias para alimentar um sistema eletrônico, que é basicamente um supercomputador. E assim, a suposta realidade como a conhecemos é completamente manipulável pelos administradores da Matrix, e somente aqueles que compõem a resistência conheceram a verdade quando se desplugaram do sistema. Em um dado momento, o herói da saga, Neo, é convidado a tomar uma pílula, tendo que escolher entre duas, uma azul e uma vermelha. O personagem Morpheus explica a Neo que se ele tomar a pílula azul, ele esqueceria tudo o que tinha sido mostrado a ele, que é uma rápida pincelada sobre a verdade, e retornaria à sua vida de ilusão e conforto. Já se tomasse a pílula vermelha, teria toda a verdade revelada a ele. Neo escolhe a pílula vermelha e assim entra para a resistência à Matrix. Claro que essa realidade apresentada no filme é o que é apresentado, apenas ficção. Não somos apenas projeções mentais ilusórias. Nossa realidade é nossa realidade mesmo, e isso não se discute. Só que aqui nessa nossa realidade, nós temos duas situações muito análogas à do filme, e é necessário fazer essa análise se distinguindo as duas. A primeira é que somos seres espirituais encarnados em um corpo físico, ou seja, assim como no filme, nosso verdadeiro mundo não é aqui no mundo material, e sim no espiritual. Tem um cara muito famoso, né, que viveu há 2000 anos que já falava isso. E também assim como no filme, nós não temos exata consciência disso. Embora as religiões supostamente se ocupem de educar e elucidar a nossa vida espiritual, a verdade é que isso não acontece. Se não fosse assim, não teríamos inúmeras religiões, cada uma com a sua versão da verdade, e sim, apenas uma verdade que sequer teria que ser uma religião. O real objetivo das religiões não é o de educar as pessoas para a vida espiritual, e sim de obter o controle mental sobre as pessoas, para uso político de dominação e manipulação. Isso quando não apenas o de extorquí-las. Algumas religiões, poucas, realmente trazem verdades e luz sobre a vida espiritual. Uma delas é o Espiritismo de Allan Kardec. Porém, somente os adeptos destas religiões, que são poucos em relação ao total da população mundial, têm acesso ao conhecimento da realidade da vida espiritual, pois todas as demais religiões fantasiam os fatos com dogmas e crenças desvirtuadas que apenas servem para propositadamente iludir as pessoas. Essas pessoas, portanto, vivem de fato em uma matrix, pois apenas sabem da vida material. Tudo o que sabe da vida espiritual não é a verdadeira vida espiritual.
São apenas falsas verdades que fazem parte da sua vida na Matrix. E a verdade é bastante simples. Não requer dogmas nem adorações a santos ou imagens, tampouco rituais de qualquer espécie. Somos espíritos imortais em trajetória evolutiva. E nas primeiras etapas dessa trajetória, precisamos habitar corpos físicos para o aprimoramento de nossas consciências e inteligência. Quanto mais aprendemos, mais evoluímos, moral e intelectualmente. E ao final, seremos todos seres espirituais perfeitos. Este é um processo de muitos milhares de anos até alcançarmos a perfeição, com diversas e diversas experiências em diversos mundos, inclusive aqui na Terra. Mas, ao invés de aprendermos sobre a realidade espiritual, somos induzidos a apenas acreditar em Deus. Porém, há muito que podemos saber e que nos é ocultado desde o início da civilização, literalmente. Já sobre como é a vida espiritual de fato, tudo o que sabemos é o que nos é dado saber através dos conhecimentos passados pelos espíritos através de médiuns. E este conhecimento é limitado. Ele vai até um certo ponto e de lá não passa. Ainda não estamos em um estágio evolutivo que nos permita saber mais do que nos foi apresentado até agora. Na verdade, somos, nós, a humanidade da Terra, como crianças em um jardim de infância, e não se pula do jardim direto para a universidade. É necessário cumprir todas as etapas do aprendizado. Por isso, assim como as crianças não têm ideia e nem capacidade de saber como é a vida dos adultos, nós não temos ideia de como é realmente a vida de um espírito em seu habitat, ou como são as coisas no mundo espiritual. Ainda somos tratados como as crianças que somos, e o conhecimento nos é passado dentro destes limites. Quando uma criança cresce, ela descobre que o Papai Noel não existe e o verdadeiro mundo se revela para ela. Esta é, portanto, uma das nossas realidades análogas à da fictícia Matrix. E é assim por ser necessário ao nosso próprio desenvolvimento, de acordo com o que foi programado pelo arquiteto do sistema. O esquecimento da vida espiritual e das vidas passadas quando encarnamos é parte desse processo. E, em um estágio futuro, mais evoluído, já não teremos mais essa necessidade do esquecimento, encarnaremos em plena consciência de nossa realidade espiritual em mundos mais evoluídos. Talvez aqui mesmo na Terra, em um futuro, quem sabe, não tão distante. Já a segunda situação é um tanto quanto funesta. Desde os primórdios da nossa civilização, tivemos, em nossas organizações sociais, uma elite de governantes em cada povo que iniciava seus caminhos. E é claro que tem que ser assim, caso contrário, seria apenas caos e não civilização. Porém, o fato é que, desde lá nos primórdios, estas elites já iniciaram suas ações para o controle social dos povos. Em uma sociedade perfeita, como seria em Utopia, conforme a obra de Sir Thomas More, o governo seria um órgão dedicado à administração da sociedade, visando seu bem-estar e desenvolvimento, e todos seriam felizes e realizados. Mas, como podemos facilmente verificar, não é assim que as coisas são em nosso mundo, ou é? Será que podemos saber por que as coisas não são sequer perto de serem assim em nosso mundo? O que vemos no mundo hoje, e que nada mais é do que o resultado do que sempre foi, é um mundo desigual, com muitos tendo muito pouco para viver e poucos tendo muito mais do que precisam, dominando todos os demais. Guerras, dor e sofrimento são males permanentes em nosso mundo. Mas o que estaria na origem disso tudo? Será que o homem é mau por natureza? Deixando de lado essa questão filosófica para focarmos em dados objetivos, a verdade é que, desde o início, que nossos governantes caem na tentação do poder eterno e domínio sobre o povo. E por esse mesmo motivo, desde o início, de alguma forma, conseguiram se organizar para manter este domínio nas mãos de poucos. A história é longa, naturalmente, e na raiz de tudo isso estão as sociedades secretas. Estas sociedades secretas se mantiveram ativas através dos milênios,
e culminaram no que é hoje a elite dominadora em nosso mundo atual. Pois bem, por conta das políticas aplicadas por estes poderosos, organizados em sociedades secretas, os destinos de nossa civilização foram traçados em salas escuras e de acordo com seus próprios interesses. E é do interesse dos dominadores que a verdade nunca venha à tona, e que, para todos os fins da sociedade, a realidade fosse montada conforme a sua conveniência. E foi assim que, de uma forma muito resumida, foi criada a realidade que vivemos hoje. Uma realidade baseada em mentiras que nos mantém afastados da verdade sobre nossa existência e origens. E isso vem desde a criação das primeiras crenças religiosas, lado a lado com as forças políticas que tudo decidem. Isso foi tão bem elaborado e executado por tanto tempo que praticamente todos nós vivemos em um mundo, de certa forma, ilusório, pois não sabemos o que de fato é a verdade nesse mundo. E isso é mais verdade do que você possa imaginar. Qual é a estratégia primordial dos dominadores globais? A distração. Com a distração, a intenção é ganhar o controle do público, mantendo-o indisciplinado e ignorante quanto aos princípios básicos do sistema, enquanto é mantido confuso, desorganizado e distraído com assuntos sem importância real. Por isso, caros amigos e amigas, desde o princípio fomos tratados na base do pão e circo, como já era pregado no Império Romano, o alimento e a distração, para manter o povo quieto e obediente, enquanto as verdadeiras manobras de poder seguem invisíveis aos olhos do povo. Assim, na completa ignorância, passamos nossas vidas distraídos com as atrações artísticas, enquanto nossas crenças e conhecimentos foram sendo maquiavelicamente manipulados para sabermos apenas aquilo que nos foi dado saber. Dessa forma, muito, mas muito mesmo do que acontece no mundo e sempre aconteceu, não é aquilo que nos é ou foi dito ou o que vemos na televisão. Tudo é manipulado para nos conduzir na ignorância. Pense, por exemplo, na Igreja Católica. Essa é a instituição mais antiga e a mais rica do mundo. Pesquise um pouco sobre as origens da Igreja e veja o que fazem com todo o ouro acumulado. Por acaso eles estão dedicados a acabar com a fome e a pobreza no mundo? Pense. E qual a influência da Igreja no mundo? É preciso dizer que sempre estiveram ao lado de todos os governos? Não é necessário pensar muito para entender que alguma coisa errada tem aí. E dessa forma, todas as nossas crenças foram sendo moldadas. A questão espiritual e sobre nossas origens, como abordado acima, foi completamente distorcida para nos manter ignorantes, enquanto os sistemas educacionais foram sendo cuidadosamente manipulados para limitar e condicionar os conhecimentos. Isso tudo enquanto somos mantidos distraídos, buscando diversão nas coisas sem qualquer importância real. Bom, agora o próximo parágrafo eu trago alguns exemplos que evidenciam coisas que nos são contadas de uma forma quando a verdade é outra. E então, por motivos outros, é melhor não comentar isso aqui neste vídeo, Então, peço a quem tem interesse em saber mais, dá uma checada no artigo lá, no artigo no blog. Seguindo aqui então com a leitura do artigo. Estes são apenas alguns dos exemplos de como somos manipulados e vivemos, de certa forma, na Matrix. Todas essas coisas só estão vindo à tona nos dias de hoje porque está chegando a hora da conclusão desse jogo, o momento em que nosso planeta vai mudar de fase, supostamente para uma melhor. E com isso, certas revelações começam a surgir. Querer saber da verdade ou continuar a viver na ilusão e na ignorância depende de cada um. E para se desplugar do sistema, o primeiro passo é parar de acreditar no que você vê nos noticiários e tentar buscar outras fontes de informação, não contaminadas pela manipulação. Livros e alguns canais sérios no YouTube e pela internet são um bom começo. Depois disso, você descobrirá tantas coisas que dificilmente vai ser enganado novamente. Quem eventualmente ler este artigo pode julgar que sou completamente maluco e vai continuar sua vida normalmente. Ou pode pensar que eu posso ter razão
e que minhas conclusões são baseadas em fatos e não em achismos, e tentar saber mais por si próprio e acordar para a realidade. O meu objetivo aqui é colaborar com aqueles que querem despertar, e com isso tentar ajudar a construir um mundo melhor para todos nós. A decisão é sua. Vai tomar a pílula azul ou a vermelha? Então é isso, meus amigos. Esse foi o artigo de hoje. Eu agradeço muito aí por sua atenção. Espero que tenha gostado do conteúdo, que esse conteúdo possa ter trazido aí alguma informação que possa ser útil em sua vida. O objetivo aqui é trazer informações que ajudem a abrir os olhos para a realidade dessa nossa Matrix. Nós precisamos nos libertar, e o conhecimento é a nossa maior arma. E lembre-se, lá no blog tem muito mais. Passa lá. Fique em paz. Namastê.